Olá, sou Sandro Miguel, o pescador de memórias. A Rua das Cabeças. Os códigos de postura ou posturas municipais ganharam relevo a partir da Lei Imperial de 1º de outubro de 1828, que reordenou padrões presentes desde o período colonial com a finalidade de disciplinar as câmaras municipais, subordinando-as às determinações das Assembleias Legislativas Provinciais. Sendo assim, encontramos nas posturas municipais a expressão dos ideais de civilidade, modernidade, urbanidade, educação e ordem. A definição do que cabia aos espaços públicos e aos lares, as punições previstas para aqueles que descumprissem as normas estabelecidas. O primeiro código de postura de Cáceres foi escrito na época em que a cidade ainda era Vila Maria do Paraguai, em 1860. E de acordo com a historiadora Maria de Lourdes Fanaia Castrelão, a administração pública de Vila Maria do Paraguai legitimava sua representação política, econômica, social e cultural por meio do instrumento normativo. Elaborava propostas para a boa governança da cidade, mas não sem produzir exclusões constituídas pelos discursos que definiam o lugar de cada indivíduo. O código de postura refletia em sua essência como seus moradores se comportavam e como estava construída a cidade. Longe de ser uma cidade ordeira, organizada e salubre, Cáceres se mostrava desprovida de higiene e de condutas. Nos códigos de postura de 1860 e de 1888, por exemplo, em seu artigo 5º dizia: é proibido lançar-se em ambas as margens do rio, no lugar superior à vila, materiais fecais, corpos em estado de putrefação, como sejam de animais ou qualquer espécie mortos, e tudo quanto se ofender à saúde pública dos habitantes. O infrator sofrerá multa ou 6 dias de prisão. O consumo de carne bovina fazia parte do cardápio do cacerense, e a matança de reses era comum, nas redondezas da cidade ou no matadouro determinado pela Câmara. Assim rezava o código: fica proibido matar e esquartejar reses para o talho público, nesta vila, fora do matadouro que essa Câmara for designada. Fica, porém, livre a qualquer pessoa ter matadouro particular para no mesmo matar e esquartejar as reses que tiverem de ser vendidas verdes ou secas, contanto que obtenha da Câmara a competência e licença. Os restos, ossos, tripas, miudezas de cabeça dos bovinos eram consumidos por inteiro por toda a comunidade, sem exclusão de classe social. Depois eram jogados nos arrebaldes da cidade. Não seria de se estranhar encontrar montoeira de carcaça de bovinos a céu aberto, nas regiões onde hoje é a Praça Duque de Caxias, da Feira, próximo do cemitério, do quartel e nos confins da Cavalhada. Em 1912, chegou por estas bandas um jovem médico recém-formado, fazendo parte da Missão Rondão. Era o Dr. Edgar Roquette Pinto, que produziu vasto material etnográfico que foi publicado no livro Rondônia, Antropologia Etnográfica, um clássico da antropologia brasileira. Nessa obra, descreveu situações do cotidiano das cidades de Corumbá e Cáceres. Sobre Cáceres, escreveu Roquette Pinto: São Luís espraia-se pelo planalto modesto da esquerda do rio Paraguai. A mata viçosa do Paraguai interrompe-se nas cercanias de Cáceres. A cidade e seus arredores foram erguidos em uma mancha calcário-silicosa, no lençol argiloso, úmido, aluvial de toda a região. Nua, sem proteção das árvores, sofre no estio os rigores do sol. A poeira fina, sutil, levanta-se em nuvens ao menor trânsito e invade as vias respiratórias. Quando chove, surge o Tijuco, pastoso, exuberante, tomando as ruas, aliás,
bem traçadas, alinhadas em tabuleiros. Roquete Pinto, conversando com as pessoas, ouviu uma história de um cidadão cacerense que, para melhorar o acesso a outra calçada para ir à missa, fez uso de matéria-prima que se encontrava à vontade. Assim descreveu essa história. Houve há tempos, em São Luís, uma Rua das Cabeças? Não há perto nenhum maciço de rocha de onde se possa retirar pedra para construção ou calçamento. Ensaiaram a pavimentação com pedra canga, mas esse minério de ferro é frágil demais para isso, embora sirva para construção. Existe em São Luís o esqueleto de uma igreja em largas nódoas de chocolate que denunciam as placas de pedra canga. Pois, à míngua de melhor material, lembrou-se alguém de recamar a rua na frente de sua casa, para poder transitar durante a estação das chuvas, dos crânios dos bovinos que a cidade ia devorando. Outros seguiram seu exemplo. Surgiu então a Rua das Cabeças. A Rua das Cabeças em Cáceres figurou apenas nos relatos de Roquete Pinto, e o tempo se cuidou de ir apagando essa memória. Santo Agostinho de Hippo, no século V, comentou que ele sabia muito bem o que o tempo era, até que alguém perguntasse. Recordando fatos de nossa cidade, o mestre Natalino Ferreira Mendes perguntou ao tempo e à memória o que era a Rua das Cabeças, e a imortalizou em um poema. Há muitos anos, quando as ruas da cidade nenhum calçamento ofereciam, de asfalto ou mesmo de cascalho, a poeira castigava na estação seca e, na época das chuvas, intransitáveis as ruas se tornavam, devido ao lamaçal. Por falta de pedra com fartura, lançou mão a alguém de crânios de bovinos, que, para o consumo do povo, se abatiam nas redondezas da cidade, e com eles fez, na rua, em frente à sua casa, uma passagem estratégica, ponte improvisada, sobre a lama e poça d'água, que o leito da rua apresentava. Outros, na mesma via pública, o imitaram, e os crânios pela rua se espalharam, surgindo dessa ideia o nome singular daquela via, a Rua das Cabeças.